Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Yuri Oliveira, estou aqui mais uma vez para auxiliar vocês na resolução de um problema de física. A questão de hoje foi proposta por um ex-aluno meu do IFNMG, Gustavo Alencar, que está se preparando para um concurso público, e aí eu achei interessante e pertinente compartilhar com vocês. A única informação que dispomos é esse MEC, que eu acredito ser da Mackenzie. É uma questão relativamente simples e espero que auxilie vocês na compreensão de como é que a gente pode resolver problemas envolvendo movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos seguir com a nossa resolução. Bom, pessoal, então a questão ela fala de uma lâmpada que se desprende do teto do elevador, né? E este elevador ele está subindo com uma velocidade constante de 2,5 metros por segundo. E aí a questão informa que a lâmpada ela atinge o piso do elevador em 0,7 segundos. E pede para determinar essa distância entre o piso e o teto do elevador. Manda a gente considerar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que temos que fazer aqui? Nós temos que interpretar a nossa questão da seguinte maneira. A gente vai ter o nosso elevador, ele está aqui, esse é o nosso elevador, e ele está subindo, ou seja, a velocidade dele ela é constante e para cima. Só que nesse momento, o que acontece? A gente tem outra coisa subindo junto com o elevador, vocês concordam? Que é a nossa lâmpada. A nossa lâmpada, ela também possui uma velocidade constante, que eu vou chamar de VL, e aqui eu vou chamar de VE do elevador. Então, nesse instante de tempo, t igual a zero, então para t igual a zero, que é onde tudo começa, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que a velocidade da lâmpada ela é igual à velocidade do elevador, que é 2,5 metros por segundo. E o que a questão informa mais? A questão informa que no tempo t igual a 0,7 segundos, a lâmpada ela vai se encontrar com o piso. Ou seja, o elevador vai estar subindo, a lâmpada ela vai estar caindo, e aí, em um determinado instante de tempo, a lâmpada ela vai acabar encontrando aqui o solo do elevador. E esse instante de tempo aqui é t igual a 0,7 segundos. Veja, pessoal, essa questão aparentemente ela é fácil, mas ela tem um agente complicadorzinho aí. Por quê? Se a gente lembra das equações horárias do movimento, a gente vai saber que para um movimento com velocidade constante, S é igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Isso daqui para um movimento com velocidade constante, ou seja, o MRU. Se a gente tem uma velocidade variável, ou seja, se a gente tem a presença da aceleração, a gente vai ter S igual a S0 mais V0 vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Isso daqui seria um movimento retilíneo uniformemente variado. Isso aqui é uma situação de encontro de corpos, tá, pessoal? Então, para o instante t igual a 0,7 segundos, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que a posição da lâmpada ela tem que ser igual à posição do elevador, ou seja, eles estão se encontrando. Então, essa posição desses dois corpos tem que ser a mesma. Eles têm que estar no mesmo local, no mesmo instante de tempo, e esse instante de tempo é 0,7 segundos. E onde é que entra o pulo do gato aí dessa questão? É o seguinte, o elevador ele tem velocidade constante.
Se ele tem velocidade constante, significa dizer que ele está com um MRU. Então a gente tem a posição do elevador igual à posição inicial do elevador mais a velocidade do elevador vezes o tempo. Se a gente considera, vou botar aqui em cima, se a gente considera que a posição inicial do elevador é 0 metros, como a lâmpada ela ainda não se desprendeu, a posição inicial da lâmpada vai ter que ser h, que é a altura do elevador. Então imaginem um elevador parado. Então, se os pisos do elevador é 0 metros, a posição inicial da lâmpada com relação ao elevador vai ser a altura do elevador, porque ela está, no teto. Então, a gente tem o quê? Que a posição do elevador, a equação horária da posição do elevador vai ser 0 mais a velocidade do elevador, que é 2,5, vezes o tempo, que é 0,7. E aí temos a equação horária do elevador. Agora a gente vai construir a equação horária da lâmpada, que é S da lâmpada, vai ser igual à posição inicial da lâmpada, mais a velocidade inicial da lâmpada, vezes o tempo, mais a aceleração da lâmpada, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. A lâmpada ela está em queda livre, então a aceleração da lâmpada vai ser a gravidade. Como ela está caindo, se a gente adota o nosso referencial em que para cima é positivo e para baixo é negativo, esse mais A aqui vai se transformar, na verdade, em menos 10. Por que menos 10? Porque a nossa lâmpada, a partir do momento em que ela se desprender, ela vai estar caindo. Se ela está caindo, ela está indo no sentido contrário ao eixo Y, então essa aceleração ela vai ter que ter um sinal negativo. A posição inicial da lâmpada, como a gente já definiu, vai ser h. E a velocidade inicial dessa lâmpada? Aí é onde entra o pulo do gato, pessoal, dessa questão. Veja, se a gente considera que a lâmpada está se desprendendo do elevador, o que a gente vai pensar inicialmente? A gente vai pensar que a velocidade inicial da lâmpada seria 0 metros por segundo. Concorda? Porém, isso daqui está errado. Por que está errado? Porque a lâmpada ela está presa no elevador inicialmente. Então, se o elevador tem uma velocidade inicial de 2,5 metros por segundo, a lâmpada, nesse momento em que ela está junto ao elevador, ela também vai ter uma velocidade inicial de 2,5 metros por segundo. Então, o que acontece? A nossa velocidade inicial da lâmpada, ela não vai ser 0, como a gente inicialmente iria imaginar, porque ela está se desprendendo do teto. Ela vai ser a mesma velocidade inicial que eu tenho para o elevador, 2,5 metros. Só que o que acontece? A velocidade do elevador ela é constante, mas a da lâmpada não. Ela vai continuar subindo por um determinado instante de tempo, só que como eu tenho a ação da gravidade puxando ela para baixo, o que é que vai acontecer? Ela vai subir, ela vai parar e depois ela vai descer. Mas enquanto ela está fazendo esse movimento, indo de encontro ao piso do elevador, o elevador ele continua subindo. E aí é justamente onde a gente vai conseguir resolver a nossa questão. Porque se a gente assume isso daqui, a nossa equação vai ficar S da lâmpada igual a H mais 2,5 vezes o tempo, que é 0,7, menos 10 vezes 0,7 ao quadrado sobre 2. Como eu falei para vocês, a posição dos dois, no momento em que a lâmpada atinge o piso do elevador, tem que ser a mesma. Então, SE tem que ser igual a SL. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos igualar os resultados aqui. Então, a gente vai ter 2,5 vezes 0,7 igual a H mais 2,5 vezes 0,7 menos
eu vou botar aqui já a divisão, 5 vezes 0,7 ao quadrado. De maneira que se eu tenho 2,5 vezes 0,7 de um lado e 2,5 vezes 0,7 do outro, a gente sabe que quando passar um dos dois para o outro lado, ele vai mudar o sinal. Então, um vai acabar anulando o outro. Isso daqui está negativo, eu vou passar para o outro lado, positivo, e a gente vai ter o quê? A nossa resposta final, que H vai ser igual a 5 vezes 0,7 ao quadrado. E isso daqui vai nos dar 2,45 metros. Beleza? Então, a alternativa correta seria a alternativa D. Valeu, pessoal. Espero que eu tenha auxiliado vocês. Quem gostou, dá um like, dá um joinha aí. Ajuda a gente a promover o canal. Se inscreve para as próximas atualizações. E até a próxima. Obrigado.